Nós temos aqui as 5 placas transparentes que a Plásticos trabalha. Você consegue identificar a diferença entre elas? Bom, quando o cliente ele quer saber qual a chapa transparente que ele quer utilizar na finalidade dele, geralmente ele já vem pedindo uma chapa de acrílico ou uma chapa PET. E isso gera uma confusão muito grande na cabeça do cliente, porque, por exemplo, aqui nós temos as 5 placas transparentes que a gente trabalha. Onde utilizar cada uma delas, né? Olhando assim, tanto no vídeo quanto pessoalmente, às vezes é muito difícil de identificar. Só quem trabalha muito todo dia, que tem uma certa intimidade com o material, consegue identificar a diferença entre eles. Bom, aqui a gente trouxe a chapa PET, a chapa Clear, né, que é a nossa chapa de PS cristal. A gente trouxe nossa chapa de PTG, nossa chapa Acryl-Top, que é a de acrílico, e o Polytop compacto, que é o nosso policarbonato. Então, analisando aqui, a gente não consegue identificar de longe a diferença entre eles. Então a gente vai falar um pouquinho de cada característica de cada material desse, para a gente conseguir saber em qual aplicação vai ser o ideal. E eu tenho certeza que vocês vão comentar aqui embaixo no vídeo qual vai ser a aplicação que vocês vão querer utilizar, que eu não falei aqui. Antes que eu esqueça, que a gerente de marketing está me cobrando aqui, por favor, se inscreva no canal, curta o vídeo, clique no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos aqui. Vamos lá. Bom, vamos primeiro pelo que o pessoal mais pergunta, que é a questão de custo. Então a gente já colocou exatamente na ordem. Então, por ordem de custo, ou seja, de preço, do mais barato para o mais caro. Então a gente vai ter a chapa de PET, a chapa Clear, a chapa de PTG, a chapa de acrílico e depois o policarbonato compacto. Então essa é a ordem de preços. Claro, aqui a gente está falando por ordem de matéria-prima, né? Não necessariamente todos são mais baratos do que o outro, depende da espessura, né? Mas se for considerar a mesma espessura, o mesmo material, no mesmo tamanho, essa é a ordem de preço. Vamos agora falar também em relação à tonalidade. Bom, o PET, que é esse primeiro aqui, ele vai ter uma variação muito grande. O PET geralmente ele é reciclado, então ele vai variar de um tom mais azulado e mais fumê. Isso é uma variação normal, justamente porque o material ele é reciclado, tá? Então depende muito dos lotes. Esse, de todos os itens que a gente vai mostrar aqui, é o único que ele não vem com película. Por quê? Por causa da espessura dele. Eles são materiais mais finos, né? Esse, por exemplo, que eu estou segurando aqui é um 0,30 mm. Então ele é um material bem flexível. Já na chapa Clear, ele vai ter uma tonalidade, a chapa Clear vai ter uma tonalidade mais azulada, mais transparente, né? O PTG, como ele também é reciclado, ele vai ter a mesma variação do PET. Depois eu vou falar a diferença entre o PET e o PTG para o pessoal entender a diferença. Mas ele vai ter uma variação de mais azulado e mais fumê também. Já no acrílico, vai ter a melhor, já o acrílico, ele vai ter a melhor excelência em transparência e brilho. Então, de todos esses materiais aqui, ele vai ser o material mais transparente e mais brilhante. Depois a gente vai ter o policarbonato compacto, a gente tem aqui na nossa linha Polytop, né? Ele também vai ter uma excelente transparência. Depois a gente vai falar qual é a diferença ao longo do tempo do acrílico e do policarbonato. Agora vamos falar das dobras, né? Diferença de dobra. O PET, ele é um material que ele dobra frio. O que isso quer dizer? Se eu pegar o PET agora aqui e dobrar ele à ponta, ele não vai quebrar, ó. Ele vai marcar material, mas ele não quebra. Então eu consigo dobrar ele a frio. Ou seja, dependendo da peça que eu for querer fazer, eu consigo moldar ele numa máquina, a dobra dele a frio e ele vai ficar. Então esse é um diferencial da chapa de PET, né? Já a chapa Clear vai ter que ser dobrada quente. O que isso quer dizer? Se eu tentar pegar esse PS cristal aqui e tentar dobrar ele, ele vai quebrar. Então para eu poder fazer a dobra dele, eu vou precisar botar ele numa máquina para dobrar quente, ou seja, ele tem essas chapas de máquina de dobra quente, elas têm uma resistência que vão esquentando o material, fazendo com que ele consiga se moldar melhor. Então a chapa Clear só consegue se moldar a quente. Já na chapa de PTG, assim como o PET, ele também consegue dobrar frio, né? Como o PTG ele tem espessuras maiores, esse é um material bastante utilizado em gôndolas, né? Então no supermercado você vê aquele material transparente moldado, geralmente aquele material ele é feito de PTG. Já no acrílico, ele também vai ser somente dobrado com dobra quente. Assim como a chapa Clear, se eu tentar dobrar o acrílico à mão
ou numa máquina a frio ele vai quebrar, ele vai estilhaçar. Então o acrílico também só vai conseguir ser moldado com dobras a quente. Já no policarbonato compacto a gente vai conseguir dobrar ele a quente, né? E também a gente vai conseguir dobrar ele a frio até no 4 mm de espessura também. Então tudo vai depender bastante nessa questão do policarbonato em relação à espessura. Então em relação às dobras também isso é bem importante. Por que é importante a gente saber em relação às dobras? Para a gente saber se a aplicação final do teu produto vai ter necessidade dessas características ou não. Agora vamos falar um pouquinho da questão dos cortes, como é que eu faço para cortar cada uma delas. Então o PET consegue utilizar com faca de corte. O que é faca de corte? Guilhotina, esse tipo de materiais que consegue cortar o PET, porque de todos esses que a gente está falando aqui, ele é o que tem as espessuras menores. Dependendo da espessura também, até uns 0,50 mm, consegue cortar com tesoura também, aquelas tesouras profissionais. Ele aceita também recorte a laser. Muito importante aqui destacar o laser, porque ele aceita fazer esses recortes a laser, desde que a máquina esteja bem regulada para fazer esses cortes. O que acontece? O pessoal começou a utilizar chapas de PET para substituir o PVC. Então o PVC ele tem basicamente as mesmas características de uma chapa PET. A diferença o que é? O PVC ele tem um custo muito mais alto, justamente porque ele não é reciclado, ele é virgem. Já o PET ele vai ter, a única diferença de um para o outro é que o PVC vai ter sempre uma tonalidade mais azulada e o PET pode ter uma variação muito grande. Mas basicamente são a mesma aplicação. Já no PVC ele vai aceitar tranquilamente o recorte a laser, que nem eu tinha falado. Já no PET, ele vai aceitar, mas tem que ter uma configuração na máquina para que evite queimar as bordas da onde está sendo recortada a peça. E como que se regula isso? Questão de velocidade, né? E questão também de temperatura. Pode ser cortado com serra circular e estilete também. Então isso é bem tranquilo, é um material bem simples de cortar. Bom, a chapa clear ela tem uma ótima aceitação em cortes em router CNC e tem uma boa aceitação também nos recortes a laser. Por que ele é bom e não é excelente? Porque o acabamento numa laser, comparado uma chapa clear e uma chapa de acrílico, o acrílico fica com um acabamento muito melhor. Então ele tem um bom acabamento, fica com uma peça boa também, mas não fica tão bom quanto um acrílico. Serra circular e estilete também na chapa clear também pode ser cortado. Inclusive a gente mostrou um vídeo já cortando essas chapas aqui. E a chapa clear ela tem uma aceitação até 2, 3 mm de espessura. Acima disso fica muito difícil de cortar, porque daí o material ele tende a ficar mais quebradiço, assim como o acrílico também. Bom, o PTG, tesoura ele também aceita, porém até 1 mm de espessura, e 1 mm já é bem difícil de cortar, né? Então, porque ele é um material que ele é um PET, só que ele tem propriedades que deixam ele mais resistente, então cortar com tesoura ele é possível, mas dá bastante trabalho. Então o que seria interessante cortar o PTG? Corte a laser também. Também a chapa de PTG aceita estilete, que nem eu falei na chapa de PET, e a serra circular também. Arthur, tem outras serras aqui, eu posso utilizar esse tipo de material para cortar? No geral todas elas aceitam, só que tem a questão do acabamento, né? Então se quer fazer um acabamento mais perfeito, o ideal é sempre os maquinários automáticos, como CNC ou laser, dependendo do material. O acrílico tem basicamente a mesma propriedade do clear para corte, né? A diferença é, router, o acabamento dela fica um pouquinho melhor e a laser, o acabamento dela fica perfeito. Então peças que exigem mais detalhes, então as peças que exigem mais detalhes, elas precisam ser utilizadas na laser. Fica o acabamento perfeito. Já o policarbonato compacto, da mesma forma. Serra circular e estilete pode ser até utilizado, mas dão bastante trabalho para cortar. Então o interessante é o router CNC ou laser. A chapa de policarbonato compacto ela aceita muito bem a parte também de acabamento na laser. Então assim como o acrílico ela também fica com excelente acabamento. Agora vamos falar em relação a furo, né? O que seria furo? Se eu quero parafusar todos esses materiais. Bom, o PET ele tem uma excelente aceitação a furo, ou seja, ele não vai trincar com tanta facilidade. A chapa clear ela tem uma boa aceitação a furo, então dependendo da espessura do teu material, ele vai aceitar bastante a parte do parafusamento. Claro que a parte de parafusado aqui, quanto mais perto das bordas, mais ele tende a trincar, porque ele é um material bem sensível. O PTG ele também tem uma excelente aceitação na parte de parafusar, ele não vai trincar com tanta facilidade igual a chapa clear. Então o acrílico ele vai ter uma boa aceitação a parafusado nas espessuras menores.
Só que como o material ele é mais fino, ele vai tender a trincar com mais facilidade. Então quanto maior for a espessura no teu acrílico e mais longe das bordas ele for, mais ele vai aceitar a parte de parafusagem. Então ele vai aceitar tranquilamente também. O policarbonato compacto, ele além de ter uma excelente aceitação em parafusagem nele, ele também aceita parafusagem na parte lateral. Então se a gente tentar parafusar ele aqui, ele vai ter basicamente a mesma aceitação. Claro, aqui a gente está expondo uma placa 2mm, mas vamos imaginar uma chapa de 6, uma chapa de 8, então ele é um material que ele aceita parafusagem também lateral, coisa que os outros materiais aqui não aceitam. Resistência mecânica e química. A chapa PET, ela tem uma boa resistência a riscos, né? Tem uma boa também resistência a umidades e intempéries, ou seja, é um material que se eu colocar na rua, ele vai ter uma resistência bem grande e ele tem uma baixa absorção também de solventes orgânicos, ou seja, por isso que esse é um material que ele é bastante utilizado para embalagens alimentícias também. Chapa Clear, ela tem uma boa resistência a riscos também, né? Ela vai riscar uma facilidade da mesma forma como um acrílico, por exemplo. Ela também tem uma baixa absorção de solventes orgânicos e ela tem uma baixa resistência a intempéries, né? Então eu já falei isso em outros vídeos de chapa de PS. A chapa Clear, assim como as outras chapas de PS, ela tem uma durabilidade externa não muito boa. A gente já mostrou um truquezinho que aumenta a durabilidade da chapa Clear no externo, para luminoso também, mas ele é um material que ele não foi fabricado para ficar na rua. O PETG também já é um material que tem uma excelente resistência ao uso externo. Ele também tem uma boa resistência a risco, assim como a chapa PET. E o PTG ele tem uma questão bem interessante em relação a risco. Se você pegar um soprador térmico ou um secador de cabelo que seja mais potente e utilizar ele não uma distância média aí de uns 20 centímetros onde está riscado, ele tende a sumir com riscado. Então ele é um material de todos eles que ele tem uma facilidade em conseguir tirar esses riscados, né? Outra característica bastante importante do PTG é que ele é 10 vezes mais resistente do que chapa de acrílico. Assim também como a chapa de PET, ele tem uma baixa absorção a solventes e ele tem uma boa resistência à umidade e a intempéries. Então ele também é um material que pode ser colocado na rua e vai ter uma boa durabilidade. Já o acrílico, ele tem uma boa resistência a riscos, assim como as chapas de Clear, as chapas de PET. Também vai ter uma baixa absorção a solventes orgânicos. E aqui vem um diferencial do acrílico em relação à resistência mecânica também, que ele vai manter o brilho por mais tempo na rua. Então por que os clientes utilizam mais o acrílico no uso externo, né? A parte de luminosos? Porque ele tende a manter o brilho por mais tempo. Também as chapas coloridas de acrílico, elas tendem a ter uma durabilidade na tonalidade maior do que as outras placas. Então se você quer uma chapa transparente para botar na rua, que vai manter o brilho por mais tempo, a gente sempre indica a chapa de acrílico, ela é a mais indicada. Isso, né, como a gente falou, não quer dizer que não vai poder usar os outros materiais também, mas esse que vai manter o melhor brilho. Já na chapa de policompacto, ela vai ter uma boa resistência também a riscos, né? Esse material ele é 250 vezes mais resistente do que um vidro convencional, então de todas as placas que a gente está falando aqui, ele é o que maior tem a resistência mecânica, né? Também tem uma baixa absorção de solventes orgânicos e ele também tem uma excelência no uso externo, né? Então assim como a chapa de acrílico, ele também vai ter uma excelente durabilidade no uso externo. Qual a diferença entre um e outro no externo? A diferença é a resistência mecânica do policarbonato, que vai ser maior. Só que a tendência dele de amarelar, ressecar não é o problema, porque ela tem 10 anos de garantia contra tratamento UV. Porém, ela vai tender a perder o brilho muito mais fácil do que um acrílico. Então o acrílico, por uma questão estética, nesse caso, ele vai ter uma durabilidade e um brilho melhor com o tempo. Uma outra questão bem importante do policompacto é a questão da curvatura a frio. O que isso quer dizer? Se eu tentar fazer uma cobertura com policarbonato, eu consigo, né? Ele vai aceitar fazer uma curvatura a frio sem problema nenhum. Os outros materiais aqui não são indicados para isso. Então, para esse tipo de aplicação, o policarbonato ele é o mais indicado. Agora vamos lá, garantia ou durabilidade estipulada. Chapa PET, chapa Clear, chapa de PTG não tem uma durabilidade já pré-estabelecida. Então ela não tem uma garantia formal e também não tem uma durabilidade esperada. A chapa de acrílico, já nesse caso, ela tem 10 anos de durabilidade no uso externo. Essa garantia é em relação ao quê? Ao brilho,
né? A perca de tonalidade no caso das chapas coloridas, e inclusive também essa garantia se estende às chapas espelhadas. Então a gente tem chapa espelhada dourada, prata, ela também tem 10 anos de garantia, 10 anos de durabilidade. Então essas placas, tanto na chapa transparente quanto colorida, quanto espelhada, ela tem 10 anos de durabilidade no uso externo, né? Ela não tem uma garantia, porque como a gente gosta de falar, de frisar sempre, pode ser que os intempéries no uso externo possam variar essa durabilidade, né? O que ela tem é uma durabilidade externa e ela tende a manter o brilho por mais tempo. Já nas chapas de policompacto, ela tem 10 anos de garantia contra amarelamento e ressecamento, tá? Então ele é um material que ele não vai ter um brilho a longo prazo tão grande igual um acrílico, ele tem uma excelência na parte de resistência mecânica. Então por isso que o policarbonato compacto é muito utilizado para revestimento de maquinário e utilizado para cobertura, porque ele tem uma resistência mecânica muito boa, né? Se a gente pegar aqui um martelo e tentar fazer um teste em todos esses materiais, o policarbonato compacto é o que vai ter a melhor resistência. Então a gente pode dar uma martelada nele aqui que ele não vai quebrar. Então isso é muito importante. Impressão UV ou adesivação. Bom, impressão UV ou adesivação, todas essas placas elas vão aderir, tá? PET, Clear, PTG, acrílico e policompacto. Todos eles aceitam impressão UV, todos eles vão conseguir adesivar sem problema nenhum. O que a gente pode destacar aqui seria na chapa Clear, porque ela possui tratamento Corona, e isso facilita bastante na curagem da tinta. Mas basicamente todas elas vão aceitar a impressão. A diferença é que a tinta tende a durar um pouco mais na chapa Clear. Bom, depois no final do vídeo a gente vai deixar as medidas e os tamanhos também para vocês poderem consultar, tanto do que a gente tem a pronta entrega quanto do que a gente tem direto de fábrica, que a gente consegue produzir. Mas basicamente os formatos dela: chapa de PET a gente consegue fornecer ou em bobina, dependendo da espessura, ou em chapa plástica, né, no tamanho padrão. Chapa Clear também somente em chapa. Bobinas é muito difícil na cristal, né? Se for na cor branca ou nas coloridas a gente consegue produzir em bobinas, mas em geral a chapa cristal somente em chapas. E assim como o PTG, o acrílico e o policarbonato compacto somente em chapas plásticas, não tem em bobina. Agora vamos falar um pouquinho de coloração, ou seja, produzir em cores. O PET colorido é muito difícil de ser fabricado, né? A gente tem aqui a chapa transparente, tem a possibilidade de produção de chapa branca, então a gente tem a possibilidade de produzir chapa no PET transparente ou branco. A chapa colorida realmente é muito difícil de fazer produção, porque a matéria-prima é muito difícil de produzir. Então ela é muito difícil de produzir em cores, tá? A chapa Clear também é muito difícil de produzir em cores. A gente consegue produzir em cores, algumas leitosas também, porém um pedido mínimo, depois a gente vai fornecer no final do vídeo, mas um pedido mínimo na chapa Clear seria de 3.000 kg. E dependendo da espessura e o peso, o tamanho do material que vai ser utilizado, é muita peça. Então, para a grande maioria dos casos, é muito difícil de produzir chapas coloridas na chapa Clear. Assim como também o PET, né, o PTG também ele é muito mais difícil de ser produzido em cores. O acrílico de todos eles é o que tem a maior variedade de cores. Então, hoje a gente tem condições de fabricar em várias tonalidades e a gente tem a pronta entrega todas basicamente as cores, né? Desde amarelo, azul, vermelho, verde, tem basicamente todas as cores à pronta entrega, né? E também o cliente quer uma tonalidade específica, a gente tem condições de produzir no tom que o cliente vai precisar. O acrílico vai ter essa vasta opções de chapas transparentes e coloridas, né? E a chapa também do policompacto, ele também é bem difícil de produção de chapas coloridas. A grande maioria que se tem no mercado são as cristais, fumês, bronzes e algumas raríssimas exceções no verde e azul, né? Então é bem difícil de produção e também as produções que se tem um processo muito longo de produção, né? O prazo demora demais. Já o acrílico ele tem praticamente tudo a pronta entrega e o prazo de produção não demora mais do que 15, 20 dias. Bom, a questão de isolamento térmico. A chapa PET ela tem um baixo índice para isolamento térmico, então dependendo da aplicação que for utilizar, ela não faz muito bem essa função do isolamento térmico. Já a chapa Clear ela tem um bom índice de isolamento térmico, então é bem comum o pessoal utilizar as chapas de PS em construção civil para poder fazer a parte de concretagem, de revestimento entre paredes, que ela funciona bem. O PTG também tem um baixo índice de isolamento térmico, o acrílico ele também tem um bom índice de isolamento térmico e o policompacto tem um baixo índice de isolamento térmico. Colagem de material. Todos esses materiais aqui
a gente trabalha com a linha Reveste Sul de colas. Então se eu quiser, por exemplo, colar uma chapa de PET, numa chapa de acrílico, ou um policompacto, num PTG, todos eles, essa cola serve para colagem. Tanto deles com eles mesmos, né? Ou seja, eu quero colar pedaços de uma chapa de PET com PET, de clear com clear, acrílico com acrílico, quanto colar um no outro. Então essa cola é uma cola bem versátil que vai conseguir colar sem problema nenhum. Outras colagens que ela também vai aceitar, no caso, por exemplo, do PET, seria a cola vinil, né? É um material que também aceita colagem dele para ele mesmo. E tem várias outras colas que pode ser utilizada, mas depende muito da aplicação também que quer ser feita, né? Propagação de fogo. Das propagações de fogo, somente as placas inflamáveis são a chapa clear e a chapa de acrílico. As chapas PET, PTG e policarbonato compacto não propagam chamas. Esse é mais um motivo do policompacto ser utilizado em coberturas e o acrílico não, né? Então o poli não vai propagar chamas, já o acrílico e a chapa clear são chapas inflamáveis. Antes que esqueça, só para a gente até dar uma reforçada, o que é a diferença entre o PET e o PTG? O PTG ele é um material que ele tem um glicol na produção dele, ou seja, ele faz com que a resistência do PTG seja maior do que o PET. Isso também facilita bastante na produção de altas espessuras, né? O PET ele tem uma limitação de produção, já o PTG a gente consegue produzir em espessuras maiores. Mas basicamente as propriedades de ambos são as mesmas. Então, em relação à limpeza, né? Basicamente a manutenção e limpeza deles vão ser todas as mesmas. Somente o policompacto vai ter um diferencial ali, porque ele é um material utilizado para cobertura. Mas vamos lá, sujeira superficial. Então a gente sempre indica um espanadorzinho de pó ou um paninho microfibra com sabão neutro, ou no caso de aplicações em comunicação visual, que vai exigir uma limpeza um pouquinho mais detalhada, usar o álcool isopropílico, que também a gente fornece aqui. Riscos leves. Bom, em relação aos riscos, eu dei a sugestão aqui do PTG, da questão do soprador ou do secador de cabelo. E as outras placas, existem algumas ceras, aquelas ceras automotivas mesmo, que podem ser aplicadas, tá? Mas desde esses riscos mais leves a riscos mais profundos, a gente sempre indica ter uma empresa especializada, porque geralmente quem não tem muito costume de fazer esse processo de polimento do material tende a danificar ainda mais, né? Então, eu tenho uma peça específica que eu quero salvar porque ela é muito difícil de produzir ou é muito difícil de ser feita. Bom, esse é o material que daí a gente indica pegar a peça e levar numa empresa especializada para tentar fazer a parte do polimento do material. O material está muito riscado, posso tentar salvar? Olha, é bem difícil. É bem difícil porque dependendo do tipo de risco é mais fácil trocar a peça. Então aqui a gente tem várias opções para o cliente poder substituir aquela peça. Então às vezes o cliente até quando a gente pergunta para o cliente qual é a finalidade, é justamente por isso. A gente gosta de indicar material que ele serve melhor para o cliente, porque não necessariamente o material mais caro é o material melhor. Para mim, e é o que a gente fala aqui na empresa, o melhor material para o cliente é aquele que serve com o melhor custo-benefício. Então, às vezes uma aplicação que o cliente queria botar um policompacto, seria melhor para ele usar uma chapa clear que vai ter um custo mais baixo. Assim como uma aplicação que exige que tenha uma resistência mecânica maior, ele não vai poder usar o material mais barato. Então, é muito importante a gente saber qual que vai ser a aplicação para poder saber qual o material correto a ser utilizado, né? Para mim, um material que é promocional, por exemplo, uma placa adesivada para ficar internamente, eu indicaria usar uma chapa clear, né? Dependendo da espessura, se for uma espessura menor, até uma chapa PET. Não tem por que o cliente comprar um policompacto que tem um custo mais elevado, porque não se faz jus à necessidade dele, né? Então basicamente seria isso. Agora vamos falar rapidamente aqui das aplicações. O PET é muito utilizado em embalagens alimentícias, médico-hospitalares, visor de caixa, né? Então a gente tem aquelas caixinhas de brinquedo, aqueles visorzinhos que ficam transparentes. Aquele é o material PET. É muito utilizado também em refrigeração, então o pessoal faz termoformagem com chapa PET para usar, né, nesse tipo de aplicação. Indústria moveleira também é bastante utilizado. Blisters, laminações, displays, todos os materiais que exigem uma flexibilidade e espessuras menores, o PET é o material mais indicado. Já na chapa Clear, né, o PS Clear, embalagens alimentícias, médico-hospitalares, toda a parte de termoformagem de peças transparentes, a chapa Clear. De todas as chapas de espessuras maiores que exigem um melhor custo-benefício, a chapa Clear seria a mais indicada. Então displays também no geral, né? Então tudo depende, porque todas essas placas, por exemplo, a gente pode dizer que pode ser utilizada no display. Tudo dependendo do que tipo de display que quer ser feito, né? Qual que é a finalidade. Então placas adesivadas, parte de comunicação visual. O PTG é a mesma coisa, né? Embalagens alimentícias,
médicos hospitalares, refrigeração, moveleira, displays. A viseira de capacete também é utilizada com PTG. Proteções de máquinas também que não exigem normativas de policompacto pode ser utilizado com PTG, ele é uma excelente também, material com transparência excelente. Equipamento de segurança também é bastante utilizado, então com esse período aí que teve de pandemia, a gente vendeu bastante proteção de balcão com chapas de PTG. Máscaras de proteção, face shield, que também foi utilizado bastante no começo da pandemia, também é feita com PTG. O PTG também é um material bastante utilizado em impressões 3D, né, a matéria-prima dele. Defletores para ar-condicionado, como ele é um material que ele dobra a frio, também é um material bastante utilizado para defletor. E aí a gente tem as aplicações do acrílico, né? O acrílico é muito utilizado em peças técnicas, né? Ou seja, peças que precisam de um alto acabamento, que precisa de uma variedade de cor, uma variedade de espessura, então o acrílico ele é bem funcional para isso. Indústria moveleira, displays, em comunicação visual, principalmente luminosos, né? Então a parte de uso externo, o acrílico ele é bastante utilizado. Construção civil também, né? Decoração, fachadas, equipamento de segurança também. Também pode ser utilizado para urnas e troféus, então o pessoal que usa bastante para fazer troféu e urnas montadas com acrílico também é bastante utilizado. Alguns aquários também são utilizados com chapas de acrílico. E o policompacto é o que tem uma variação mais diferente, né? O policompacto, antigamente a gente tinha aquelas caixas de energia, eram todas feitas de acrílico. Hoje as normativas, dependendo do seu estado, é totalmente com policompacto, porque o policarbonato compacto pode tentar bater, ele não vai quebrar. Então, justamente por causa da resistência mecânica dele, ele é muito utilizado na proteção de caixas elétricas, proteção de maquinário. Dependendo da normativa, é extremamente necessário que utilize o policompacto. O policompacto também é usado em blindagem, né? Então, dependendo da espessura, pode ser utilizado em blindagem. É usado em coberturas, como a gente já falou anteriormente. Utilizado em luminosos, janelas, também em peças técnicas, né? Porque ele é um material que tem uma resistência mecânica muito boa. E o uso na construção civil no geral. Então essas são as aplicações dos materiais. Se vocês ficaram com alguma dúvida, se tem mais alguma pergunta, se querem que a gente faça alguma parte 2 falando alguma coisa específica também, comenta aqui embaixo no vídeo, que a gente vai fazer questão aqui de responder um por um. Então é muito importante. Não se esqueça também de se inscrever no canal aqui e de deixar o botão de joinha aí, clicar no botão de joinha.